A forma de reagir das pessoas, a forma de ser é imprevisível. E isso não tem relação a nível hierárquico, formação técnica, é muito do indivíduo mesmo, da forma de ser, de como se posiciona no mundo. Eu lembro de uma vez em que eu estava negociando um auto de infração, na verdade, tentando colocar diferentes autos de infração de um mesmo órgão e de um mesmo cliente na mesma negociação. Porque é bem comum quando uma empresa é maior que no decorrer da operação ela seja autuada. E quando essa autuação entende-se que não tem sentido de ser, foi injusta, você recorre para o próprio órgão que autuou. E depois de um tempo, porque demora para ser julgado, para ser decidido o que vai acontecer dali, quando você vai ver, a empresa tem diferentes autuações. Então, para fazer uma negociação, você não faz negociações esporádicas, você coloca tudo no mesmo pacote e tenta fazer uma contraproposta. E nesse sentido, eu lembro que eu fui negociar e descobri que tinham outros autos de infração que sequer tinham sido comunicados para o jurídico da empresa. Eu era advogada externa que estava fazendo meio de campo, porque também é algo muito corriqueiro a empresa ter um jurídico interno que gerencia advogados especializados no que fazem. No caso, eu não era funcionária da empresa, mas eu estava prestando serviço para eles. E quando eu recebi a notícia que tinha um outro auto de infração que ninguém sabia que existia, eu falei, bom, tem que incluir também na proposta, né? E aí eu fui ler o que tinha acontecido, quem que tinha recebido. Porque tem gente que recebe o auto de infração e segue o procedimento certo. Liga para o jurídico, avisa, dá o seu ponto de vista e a partir daí se decide se recorre, se paga multa ou se tem que mudar alguma coisa dentro do procedimento da empresa. Mas tem gente que vê que fez coisa errada, fica com medo de perder o emprego e engaveta. Quando o problema surge lá na frente, vai estar na esperança de já estar trabalhando no outro lugar. Ou então, o que essa pessoa fez foi assim um caso bem particular, nunca vi acontecer em outros, mas a criatura que recebeu e que tinha cargo de gerência ali pelo motivo da autuação, escreveu um pedido de desculpa. Falou, olha, eu não sabia, não vou fazer mais, desculpa. E protocolou. Dentro do procedimento, alguém ia ler isso, viram que tinha sido protocolado, o órgão entendeu que era uma defesa, ficou lá para alguém decidir. Só que olha só, quando você fala não sabia, desculpa, você está reconhecendo que fez errado, ou seja, a autuação estava certa. E se a autuação estava certa, não há defesa, tem que pagar multa e ajustar o procedimento. E eu tive que incluir isso, a multa não era baixa, foi uma reviravolta porque aquilo ali estava perdido. E esse funcionário ainda era funcionário da empresa. E aí lá fui eu perguntar o que tinha acontecido, meio que explicar, olha, não faz, não pede desculpa, manda para o jurídico. E tem uma coisa que ninguém te conta, né? Mas você descobre rapidinho trabalhando que ninguém atende advogado feliz. A pessoa pode ser muito cortês, pode estar bem intencionada,
mas ela está parando de trabalhar para falar com o advogado, para falar com o advogado. E se está conversando sobre o que está falando, aquele seu procedimento de trabalho, que é objeto do litígio, está sendo posto em xeque. Para algumas pessoas, é como se a competência deles fazendo aquilo estivesse sendo questionada. Então, muitas vezes, 2/3 de uma reunião é ouvindo a versão da pessoa que fica esbravejando, falando que é um absurdo, que é uma injustiça, um argumento que não adianta para nada, mas que muitos falam é que sempre foi assim, que não sabe fazer diferente. E a gente tem que ouvir, né? Não temos preparação psicológica para não ser absorvido dessa carga, mas a gente acaba tendo que ouvir. E depois que a pessoa esbravejou tudo, você tem que fazer de um jeito com que ela não vá embora, porque muitas vezes só querem esbravejar e vão embora e não te dão elemento nenhum para defesa. Você tem que marcar uma segunda vez ou falar com alguém da equipe, que também acontece muito, né? A pessoa vai lá, despeja tudo que ela pensa. Quando você começa a fazer uma pergunta mais aprofundada, peraí, vou falar com fulano, vou falar com Beltrano, manda alguém da equipe e você perdeu tempo numa reunião que não servia para nada, mas que você sai com 2 toneladas em cada ombro. Então eu fui lá falar com essa pessoa que tinha pedido desculpa, descobri que realmente o procedimento da empresa tinha sido mudado, só que era uma empresa grande. Existiam diferentes unidades. E como essa pessoa recebeu o auto de infração, ela não comunicou aos seus pares a multa recebida. Então, a empresa ainda estava correndo o risco de ser autuada nas outras unidades que faziam daquela forma. E no final, não tinha assim 100% de certeza de que havia necessidade de mudar o procedimento. A mudança no procedimento tornava alguns controles mais falhos, porque passaram a ser manuais e não automatizados. Quer dizer, teve toda uma série de desdobramentos na operação que essa pessoa assumiu sozinha, simplesmente porque não quis contar que tinha sido autuado, achou que deveria saber. Quer dizer, insegurança da parte técnica. Mas o jurídico não cabe julgar os funcionários e os gestores da empresa, tem que resolver o problema. Então, o que eu acho interessante desse caso é que, primeiro, não adianta pedir desculpa. Tem sim que consertar quando tem que consertar, mas é importante verificar sob o aspecto técnico se a autuação faz sentido, porque às vezes o fiscal, a pessoa que vai lá ver, ela tem um entendimento que é muito peculiar dela, né? Ou não estava no bom dia, né? Eu brinco que às vezes tem empresa que eu pergunto, eu falo, quem que recebe aqui fiscalização, o que fala com o cliente, vocês têm essa pessoa? Geralmente é um funcionário que faz tudo. Aí eu falei, tá, aí você tá atendendo o cliente, chega o fiscal, você vai dar chá de cadeira para o fiscal? Ou você está atendendo o fiscal, o cliente está reclamando, você vai dizer para o cliente volta depois e perder a venda? Então, na verdade, o ideal é que toda a equipe saiba ter um certo traquejo para resolver o problema. E se o fiscal chegar, você não vai pegar e falar por telefone ou chamar no rádio avisando, olha, vem aqui que está o fiscal, porque isso pode ser interpretado como a equipe toda saindo correndo para tapar algum buraco antes do fiscal pegar e entrar. Então, esses cuidados são importantes de serem verificados e, como eu mencionei, né, não dá para saber exatamente como que a pessoa vai reagir. Eu jamais imaginei que fosse pedir desculpa.
Eu já vi muito funcionário engavetar, já soube de casos de pessoas que pedem para outro funcionário, geralmente um subalterno, assumir a bronca. Então, em troca de uma promoção, de um aumento de salário, o chefe livra as costas dele e acaba o subordinado sendo promovido, o famoso cai para cima, né? A pessoa faz algo errado, opa, e foi promovido. E quem sofre tudo com isso é o jurídico, porque na hora que vai precisar de elementos, conversa com alguém que não tem noção nenhuma, alguém que não consegue assumir que tem sim falhas, e a defesa da empresa fica prejudicada.